Hoje eu vim conversar com você sobre mais 5 livros. Lembra que um dia desses falamos a respeito de 5 obras que eu considero fundamentais e discutimos um pouco sobre o que cada uma delas continha. E eu fiquei te devendo mais esses 5. Existem muitas listas de livros mais lidos do momento, listas de livros que você não pode deixar de ler antes de morrer. Essas listas são comuns. Mas é claro que cada uma delas obedece ao critério daquele que a fez, que sempre deixa algumas coisas importantes de fora. Eu tampouco tenho a pretensão de que a minha lista seja a principal ou a mais importante. Longe de mim isso. Mas o que eu pretendo passar para vocês são aqueles livros que, no meu caso, na minha formação, mais me impactaram, mais foram úteis, mais trouxeram elementos que me permitiram pensar filosoficamente com clareza. Então vamos lá? Vamos conhecer essas obras, algumas dicas a respeito de como elas são, do que você vai encontrar dentro delas e como elas podem ser úteis para a sua vida. Eu começaria por um diálogo platônico, que é A República. De todos os diálogos platônicos, esse, com certeza, eu diria que é o mais relevante, é o mais importante, pela quantidade de reflexões úteis, pela quantidade de conceitos que elucida. Ele não é o maior livro, mas é um livro que contém uma diversidade de assuntos abordados com muita profundidade. Os diálogos, em geral, têm mais ou menos uma mesma estrutura. Na maior parte deles, existe o filósofo Sócrates. Vocês sabem que Sócrates nunca escreveu nada, tudo que ele falava foi retratado ou por Platão ou por Xenofonte, numa obra chamada Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. No caso, Platão, é claro, que coloca Sócrates como personagem principal das suas obras para refletir não só o que Sócrates disse, mas também o que ele mesmo pensava. Nesse diálogo, então, se reúnem vários jovens na casa de um ancião, Céfalo, para discutir sobre o conceito da justiça. E aí são colocadas concepções excelentes. É criada uma cidade, que é a chamada República, para se perceber quando nasce a necessidade da justiça. E dentro dessa cidade, então, vai se procurar quem seria o governante ideal. Depois disso, como se educaria essa pessoa para ser o governante ideal? Quais são as disciplinas necessárias para a educação de alguém que terá a responsabilidade da cidade nas suas mãos? Como seria o modo de vida dessas pessoas? Depois disso, ele começa a conceituar, ou seja, não depois, mas ao mesmo tempo que ele faz essas colocações, ele começa a conceituar coisas como o que é o bem, o que é o belo, o que é o justo. Vai nos falar sobre a virtude da prudência, da coragem, da temperança. Vai nos falar sobre formas de governo, muito detalhadamente sobre como seria cada uma delas. Vai nos dar mitos maravilhosos, como, por exemplo, o mito da caverna, tão famoso, é o livro 7 da República de Platão. O mito de que faz uma visão muito interessante sobre o que seria o pós-vida na visão platônica. Enfim, se você quiser saber um pouco sobre como Platão pensava da música, como pensava da ginástica, como pensava da alimentação ideal, até isso ele fala. É um livro muito completo, com dicas muito interessantes sobre como se posicionar diante da vida se queremos ter como resultado uma sociedade justa e um ser humano justo. E nos coloca um conceito atemporal de justiça, que vocês terão que chegar a ele lendo o livro. Eu espero que vocês gostem, vai ser muito interessante. É uma viagem muito interessante. Recomendo. Não se assustem de início, porque a forma do diálogo é um pouco nova para a gente. Nós não estamos acostumados a ler um livro todo em diálogos. Isso não é tão comum. A princípio pode ter alguma dificuldade, mas insista. Logo você se familiariza com a linguagem e vai começar a se deliciar com os muitos conceitos que são trazidos e devidamente esclarecidos. Outro livro que eu vou recomendar para vocês é o Dhammapada. O Dhammapada é a obra budista mais conhecida, com certeza. Ele é composto de 26 capítulos com 423 versos. Ele vem do Cânon Pali Theravada, ou seja, é uma das obras também mais antigas que se tem sobre o budismo. E segundo se diz, contém máximas, versos, máximas, ensinamentos que foram ditos pelo próprio Buda.
Alguns desses ensinamentos são memoráveis, aliás, todos eles têm um grande valor. E são todos basicamente de conteúdo moral, fala sobre a ética, sobre como viver de uma maneira adequada. Nós temos, por exemplo, no início, um capítulo chamado Yamakasvaga, que são os versos gêmeos, onde ele coloca sempre uma dupla de versos, falando a respeito do que é desejável e do que não é desejável. Um deles é muito famoso, que vai dizer o seguinte: mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Eu acho esse pensamento memorável. Mais do que 1000 palavras, uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. A importância de encontrarmos na nossa vida essa palavra que faça diferença para o mundo, para o outro. A importância de não deixarmos o mundo em vão, não deixarmos o mundo sem ter dito a nossa palavra sagrada, que traz consolo a quem a ouve. E muitas outras frases, 423 frases memoráveis, que dão um grande ensinamento de vida. Eu recomendo a vocês conhecerem esse livro. É um livro excelente para se ter como livro de cabeceira. Porque como as máximas não obedecem a uma ordem muito estrita, você pode lê-los na sequência ou pode abrir arbitrariamente e ler algumas máximas todos os dias, pela manhã, por exemplo. Eu sempre recomendo ter um bom livro na cabeceira para que, ao levantar, você leia alguma frase inspiradora. E esse livro é perfeito para isso. São frases, todas elas, muito belas e muito inspiradoras, segundo se diz, vindas do próprio Siddhartha Gautama, o Buda. Recomendadíssimo esse livro. O que mais eu gostaria de recomendar? Não poderia deixar de ser o Kybalion. Kybalion, todos sabem que é um livro escrito no século XX, 1908, baseado em ensinamentos egípcios, sobretudo na Tábua de Esmeralda e também no Corpus Hermeticum. Aqueles que conhecem as minhas palestras sabem que já falei um pouco sobre ambos, tanto aqui quanto lá no Acrópole Play, a nossa plataforma de streaming. Já falei a respeito de Tábua de Esmeralda, de Corpos Herméticos, e tirando um pouco desses dois elementos, frases são criadas e são comentadas nesse livro. O livro ele trata simplesmente de 7 leis. 7 leis que, segundo os egípcios, ordenariam todo o universo manifestado, desde o movimento das estrelas até como você vai viver o dia de hoje. Todo o universo seria regido por essas 7 leis aplicadas em diferentes escalas de tamanho e de tempo. Elas são super inspiradoras. E quando você vai vendo, você percebe como elas são amplas, como elas realmente são capazes de cobrir realidades muito amplas da vida. Por exemplo, a primeira lei, o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Ou seja, tudo vem de um plano sutil, um plano das ideias. Aquilo que você viverá amanhã vem do plano das ideias que você alimenta hoje. Dos seus pensamentos de hoje nasce o teu amanhã. A responsabilidade que temos que ter com as nossas ideias, com o controle da mente. Vida interior é controle da mente. É um dos elementos fundamentais para a gente entender. Tudo no mundo é rastro do pensamento divino ou humano. Tudo vem do plano das ideias. E muitas outras leis, mais 6 leis além dessa, explicando em detalhes como a vida se comporta, de tal maneira que você, ao entendê-las, pode cobrir grande parte dos acontecimentos da sua vida, perceber quando estamos alinhados e desalinhados com essas leis, e como sofremos consequências a nos desalinharmos com essas leis, ao não estarmos coerentes com a natureza, como diriam os estoicos. Então vale muito a pena ler o Kybalion. Eu possuo um livro que se chama Para Entender o Kybalion. Se vocês tiverem interesse em esclarecer mais detalhes, fazer comparações com outras tradições, saber mais profundamente, eu recomendo também que leiam Para Entender o Kybalion. Complementa muito bem a leitura do Kybalion. Esse também eu tenho certeza que será um livro marcante na vida de vocês. As leis são tão simples, tão lógicas, têm tanto sentido. Inclusive fiz uma palestra falando sobre as leis do Kybalion vistas através da minha janela, ou seja, só mostrando exemplos práticos de vida relacionados a cada uma das 7 leis. Para aqueles que tenham interesse, também está no nosso YouTube. Outro livro que eu recomendo, Em Busca da Sabedoria, de um pensador do século XX chamado Nilakanta Sirihan. Em Busca da Sabedoria, ele é amplo.
De uma certa maneira, ele lembra a ideia do livro O Profeta, que falamos no último encontro, que é fazer um livro que fale dos principais temas da vida. Só que aqui ele fala em prosa, mas com uma profundidade filosófica fora do comum. Em busca da sabedoria, Srihan vai falar de temas como a verdade, as virtudes, interesse, atenção e amor, o florescer da consciência, a morte, ou seja, diversos temas fundamentais da vida são tratados. É difícil você ver uma pessoa que lide tão bem com as palavras, que fale em tamanha profundidade sobre esses temas. Não é tão comum. Ele é um filósofo, um pensador muito profundo, com muita propriedade nas suas colocações, que sempre acrescenta algo daquilo que a gente já sabia sobre o assunto. Não é um livro tão conhecido, mas com certeza para mim é um dos fundamentais. E ainda hoje o uso quando quero pensar a respeito de algum tema, quando quero falar a respeito de algum tema, para me inspirar e para me dar mais níveis de reflexão. Nós normalmente refletimos até uma certa altitude. Srihan acrescenta mais alguns andares acima dessa altitude. Ele te dá um aprofundamento maior naqueles temas que estamos acostumados a refletir, temas da vida. Vale muito a pena. Com certeza vocês também terão ele como um dos livros especiais da vida que já leram, porque é muito especial. Além de Em Busca da Sabedoria, eu recomendo, como recomendação final nossa, as Meditações do Imperador Marco Aurélio, filósofo estoico. O único livro que ele deixa escrito, na verdade, a princípio nem tinha esse nome, Meditações, são reflexões que ele fazia entre uma batalha e outra. Quando ele descia a sua tenda, ele escrevia reflexões morais para si próprio, como se ele estivesse exortando a si próprio a seguir determinadas linhas de comportamento, de pensamento, de ação, tá? E todas muito inspiradoras. Esse livro é hoje muito conhecido e muito conceituado por parte de vários grandes pensadores pela importância que ele tem. É uma orientação moral muito adequada para que o homem se coloque diante da vida, para que ele entenda como ele deve considerar os fatos da vida, para que responda adequadamente. Dadas por um dos maiores filósofos estoicos da história. Ele, com Sêneca e Epíteto, compõe a tríade brilhante do estoicismo, aquela que nos deixou algum material escrito, aquela do qual nós podemos saber alguma coisa. E essas meditações, então, são inspiradoras para nós, como foram a seu tempo inspiradoras para o seu Criador. Vale muito a pena. Aí consta aquela máxima que eu tanto uso nas minhas palestras, que ele diz: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. As coisas vêm à nossa vida atraídas pela nossa necessidade de experiência. Portanto, não devemos terceirizar as responsabilidades daquilo que nos acontece na nossa vida. A nossa necessidade de experiência atrai os fatos para nós. Essa e muitas outras reflexões que nos permitem assumir as rédeas da nossa vida de uma maneira madura, sensata, filosoficamente correta. Recomendo demais. Acredito que todos esses 5 livros são excelentes livros de cabeceira. Embora eu esteja consciente de que eu estou colocando uma pilha de livros na cabeceira de vocês, o fato é que são livros realmente inspiradores, são obras de referência. Pelo menos para mim eu as considero assim. Recomendo muito a leitura para vocês. Não vou recomendar edições, porque são muitas e eu não saberia dizer, porque não conheço todas, não saberia dizer com certeza qual é a melhor. Mas tenho certeza que vocês saberão escolher uma edição adequada e terão uma ótima leitura. Um abraço para todos e muita inspiração através desses 5 livros.